O Jornal NH do dia 28 de maio trouxe a reportagem Remédio que pode envenenar. Para falar sobre esse assunto, o convidado do programa Tribuna Livre de hoje é o vereador Gerson Peteff, que atua como médico do município há mais de 30 anos. Olá, vereador, seja bem-vindo. Olá. Segundo dados do Centro de Informação Toxicológica do Estado, em 2010, 5.552 pessoas foram intoxicadas por medicamentos. Quais os riscos ao se tomar remédios sem prescrição médica, vereador? Bom, primeiro, esse assunto é um assunto complexo e que exige um cuidado muito grande de todas as pessoas, principalmente as medicações dadas a crianças, a pessoas da terceira idade. E veja este número que tu trouxeste de 5.552 pessoas, representa quase 31% das intoxicações relatadas no ano de 2010 no Centro de Informações Toxicológicas do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é superado em alguma pequena porcentagem, 2%, então daria 33%, 34% pelas picadas de cobras, aranhas. Então imagina, todo mundo acha que intoxicação é mais por esse tipo de animal, sendo que os remédios estão logo ali embaixo. Então, veja, vamos dizer assim, o problema da intoxicação por remédio tem vários ângulos, né? E nós podemos ter efeitos dos mais variados. Os remédios que mais se usam e que mais têm o aporte da comunidade são os antibióticos, os antihipertensivos, os anti-inflamatórios. Esses são os remédios que mais se usa sem buscar a receita, vamos dizer assim, mais se usa de maneira aleatória. Outro problema também é as pessoas tomarem um remédio de forma errada, né? Às vezes o médico prescreve ou não concluem o tratamento ou tomam, não seguem os horários, né? Isso também é um problema. É um problema porque ele não respeita a meia-vida do remédio. Cada remédio tem um determinado tempo, determinado horário para que ele faça efeito no organismo. Então nós não podemos tomar um ansiolítico, um remédio para o indutor do sono pela manhã. Até pode tomar, mas o efeito vai ser num horário totalmente diferente do horário verdadeiro. Eu acho que é importante nós colocarmos também aqui o que acontece, os malefícios, né, dessas intoxicações, dessas tomadas erradas. Por exemplo, se uma pessoa tomar muitos anti-inflamatórios, ele pode gerar uma gastrite, pode gerar uma dor abdominal muito grande, pode gerar, num caso extremo, até o sangue vindo pela boca e pelas fezes, né, devido a uma úlcera. As pessoas que tomam, por exemplo, remédios antihipertensivos e não respeitam os seus horários e tomam demasiadamente, pode haver uma queda da pressão devido ao excesso desses remédios e propiciando então a queda da pessoa. Imagina uma pessoa de mais idade que toma antihipertensivo e não tem aquela regulação, ela pode exagerar na dose do antihipertensivo e vira uma tontura, uma queda, pode quebrar um braço, quebrar um fêmur, que é muito característico das senhoras. Então esse é um outro ponto. E ao contrário, o remédio que se toma a menos pode fazer com que a pressão se eleva, vamos dizer, rapidamente, causando tontura, podendo causar até, em última instância, até o que o pessoal chama de derrame, porque o derrame nada mais é do que uma pressão muito alta devido à má condução do remédio e faz com que a pessoa tenha uma veia que estoura, vamos dizer assim, dentro do seu cérebro, né, causando transtornos gravíssimos. Muitas vezes irreversíveis. Muitas vezes irreversíveis, algumas, graças a Deus, não, mas a casuística é bem grave. O senhor que atende bastante pessoas da terceira idade, também tem contatos com um grupo de terceira idade, o senhor verifica assim, uma dificuldade dessas pessoas de tomar os medicamentos de forma correta? O senhor acompanhou algum caso já de intoxicação ou de problemas por não tomar o medicamento corretamente? Sem dúvida. Inclusive, há pessoas que mais antigas, vamos dizer assim, que apelam muito, que gostam muito da injeção.
E ainda há uma cultura de fazer certos tipos de injeções, aqui eu não quero citar marcas, né? Mas antibióticos e anti-inflamatórios, de maneira, às vezes, assim, muito familiar, e acontece de dar essas injeções, crises alérgicas muito graves, problemas de hematoma, que são aquelas manchas roxas que ficam na pele. São coisas assim mais antigas, muita gente compra ainda e já está proibido, agora é só com receita médica. Mas ainda há alguns antibióticos, algumas pessoas que ainda têm esse costume de insistir com o balconista, e aí é um erro da farmácia, né? E vendem alguns produtos, e que esse produto, de forma errada, por exemplo, um antibiótico para uma infecção urinária, ele não sendo específico para aquela infecção, causa o que se chama de resistência bacteriana. Então a pessoa vai continuar com os seus problemas, vai continuar com dor para urinar, vai continuar com, neste exemplo, né, com ardência. Mas eu já tomei tal e qual antibiótico, só que ele não fez o exame em que mostra direitinho qual é especificadamente o antibiótico certo para aquela patologia. Assim, por exemplo, nas amidalites, dor de ouvido, tem muita gente tomando antibiótico aí por dor de garganta. Isso está errado. Às vezes é só uma faringite, é só uma irritação, a pessoa está com um problema que pode ser tratado, às vezes, só com um anti-inflamatório, às vezes um gargarejo pode resolver, e elas já estão lá tomando antibióticos de maneira forte, fazendo com que o vírus, com que a bactéria fique resistente. Uhum. E nesse dia 28, né, que foi publicada essa matéria, a Fevale proporcionou um momento, né, para discutir esse assunto. Qual a importância de alertar as pessoas, né, sobre o perigo das medicações em excesso? Sem dúvida, é um fato assim, extremamente interessante. Eu quero até parabenizar aqui o Departamento de Farmácia da Fevale, a professora Magda e os alunos, os acadêmicos da Fevale, que propiciaram nesse dia 28 um dia de conscientização. Lógico que não se pode, assim como tantos outros dias que existem, o dia do hipertenso, o dia da criança, o dia do idoso, enfim, o dia da conscientização dos remédios, das medicações, é importante para eventos como este que estamos fazendo aqui na Câmara de Vereadores, repassando à comunidade esse problema, pedindo aos senhores e às senhoras que têm medicação, principalmente para as crianças, que veja a data de validade do remédio, que não deixe essa medicação exposta ao sol, que vede bem a tampinha do remédio, guarde a medicação em lugar seguro, porque a criança, ela não conhece, ela pode abrir um remédio, eu já vi isso também, abrir porque é docinho e vai e toma todo o remédio e depois, menos mal que for só um desarranjo, uma dor abdominal, mas tem pessoas às vezes que se intoxicam de uma maneira até grave e temos que levar essas crianças à hemodiálise, que é a filtração do rim, mas é através de uma máquina, para que consiga tirar aquele excesso do medicação que foi ingerido. Então, está de parabéns a Fevale, está de parabéns a todos aqui o quadro da Câmara de Vereadores, a imprensa, por realizar essas entrevistas e apoiar esse dia 28. E o senhor e a senhora que nos assiste, tenha consciência de que a medicação que está na sua casa, ela, indubitavelmente, ela é para o seu bem, ela é para o bem da sua família, mas usada em horários errados, em excesso ou em falta, ela pode ser prejudicial a você. Então, preste bem atenção, pergunte ao seu médico se tem alguma dúvida, peça para ele explicar novamente como é a forma que você vai tomar um remédio e principalmente se você está dando remédio para idosos, principalmente aqueles que já não têm um discernimento assim perfeito, escreva, deixe escrito para a sua funcionária ou para a pessoa que cuida do idoso. Escreva a data, a hora e quantos comprimidos de cada medicação ele tem que tomar. Porque às vezes eu visito casas também e vejo as pessoas com uma bolsinha, uma sacolinha e muitas vezes o idoso está tomando o mesmo remédio como para outras situações. Às vezes ele pega, porque ele não conhece bem, o mesmo remédio para diabetes, por exemplo, para pressão alta e para tontura. Acaba misturando. E ele acaba tomando o mesmo remédio para as 3 doenças. Quer dizer, uma doença vai ficar melhorada, mas as outras 2 vão piorar porque o remédio está sendo tomado errado.
Então escreva lá, não há problema nenhum. Açúcar no sangue é esse o remédio. Tontura é este aqui. Pressão alta é tal remédio. É didático, é fácil, bota numa cartelinha e vocês vão ter segurança no tratamento. Então, parabéns por essa conscientização, parabéns à Fevale, parabéns a vocês pelo interesse. E nós da Câmara de Vereadores mostramos à comunidade que a Câmara vamos dizer assim, polivalente. Nós tratamos aqui de N assuntos da comunidade, N assuntos e que desaguam até neste assunto, que é um assunto muito específico, que é o remédio, a intoxicação e a melhor forma de tratar as pessoas que necessitam dele. Vereador, só para nós finalizarmos, a Câmara também tratou ano passado, né, de um projeto que falava sobre o descarte consciente de medicamentos. Além de cuidar do remédio em casa, é importante também cuidar na hora de fazer o descarte, né, dos remédios. É importante não deixarmos o remédio, por exemplo, a pessoa ficou bem, né, não colocar aquele remédio no lixo. O mais certo, mas é que às vezes não conseguimos fazer, né? O certo mesmo é entregar na farmácia ou onde tu comprou, né? Já tem pontos Exatamente, de coleta, a farmácia eu acho que é o melhor local. Está sobrando remédio, tu não sabe se aquilo está vencido ou não, leve à farmácia e lá o farmacêutico responsável vai saber dar um destino, assim como as pilhas, assim como o material de construção, que a gente não pode jogar em qualquer lugar, muito menos um remédio, e um remédio psicotrópico, um remédio para convulsão, por exemplo. Imagine solto em cima de uma mesa, uma criança pega, aquilo é capaz de gerar um dano tremendo para a criança. Então, tomou o remédio, não precisa mais, se já está vencido, não jogue no vaso, não bota na pia. Leve para a farmácia, que lá eles vão dar um destino. Porque não só a intoxicação pode acontecer na sua casa, como, né, nos nossos rios, no solo. Então, é importante descartar o remédio de forma correta. Agradeço ao vereador Gerson Petef, que falou sobre a intoxicação por medicamentos. Esse foi o programa Tribuna Livre e logo mais voltamos com outros vereadores falando sobre assuntos que estão pautados na mídia da cidade. Até mais!